Vamos começar a história daqui para frente. Por essas razões aqui, que isto aqui deve ter sido escrito, porque essas discussões elas eram muito recorrentes, né? E aí vem outras regras aqui que foram ajustadas na época. Também foram apresentados aqui algumas anotações e algumas tabelas. Queria que você explorasse, por gentileza, isso. Vou juntar aos outros. Está onde, doutor? Isso foi entregue pelo colaborador, silêncio. Mas está juntado nessa ação penal? Está juntado, silêncio. Sabe dizer onde está a localização disso? Está na petição, acredito que seja DOC 9, silêncio, da inicial. Então, feita a referência provável pelo Ministério Público. Bem, nessas reuniões não haviam atas nem distribuição de papéis, eram muito poucas, né? Isso daí foi uma das exceções, né? Cada um fazia as suas próprias anotações. E, na verdade, o que importava mesmo para cada empresa é saber com que contrato ficaria para que ela pudesse, vamos dizer, se dedicar mais àquela questão e acompanhar o que estaria acontecendo com aquela licitação. De modo que, como eu falei, a minha participação ela foi muito pequena no ano de 2004, começo de 2005. A partir daí, eu indiquei o Marcos Berti para participar das reuniões, e como ele deveria participar com um poder de decisão, que era o que nós havíamos combinado, sempre antes das reuniões e logo após as reuniões, ele se reunia comigo e eu passava para ele todas as diretrizes do que ele deveria discutir nessa reunião. Isto aqui são anotações dele, né? Isso aqui foram cópias retiradas de um caderno dele, onde ele fazia algumas anotações de assuntos discutidos na reunião. Vou ver se tem alguma coisa além disso, mas basicamente é isso. Referente aos cartéis, não é isso? Como? Referente ao cartel, não é isso? Sim, exato. Tem uma tabela, gostaria que o senhor esclarecesse a tabela, por favor. Ao final, mais ao final. Bem, tem aqui uma tabela onde tem o nome das empresas na coluna da esquerda, os contratos que elas estavam discutindo numa determinada época. Esse valor aqui talvez fosse o que elas já tivessem contratado. E na coluna da direita, o que cada empresa havia elegido para participar ou já tinha acordado entre as outras empresas do grupo de que deveria ter a preferência, né, do grupo com um determinado valor, e aqui no final qual seria o resultado final entre os contratos que a determinada companhia já tinha e os que ela estaria negociando. Pode-se dizer que a maioria das obras divididas pelo clube eram ligadas à diretoria de abastecimento? Sim. Só uma questão aqui, essa tabela que foi só para identificar, ela começa em cima real, em negociação, valor, observação, proposta em execução, valor, OBS. Então, só para futura referência posterior. Desculpe, doutor, pode continuar.
Em algum momento a promessa de vantagem devida foi negociada com Paulo Roberto para manter a atividade do cartel? Acho que eu não entendi bem a pergunta. Em algum momento o clube negociou com Alberto Youssef, com Janene, com Paulo Roberto Costa, a mão de Paulo Roberto Costa, para manter a atividade do cartel com a promessa de pagamento da vantagem devida? Sim, eu diria que isso sim, uma coisa assim muito intrínseca, né? Muito ligada a uma coisa a outra, né? Talvez aí fosse, assim, vamos dizer, a principal razão de se discutir o pagamento de uma comissão fosse essa, né? O Paulo Roberto Costa, em algum momento, ele falou: aqui não vai ter mais cartel, não quero mais. Ele sabe se ele comunicou aos órgãos de auditoria internos, a Petrobras, ou ele sempre foi conivente com isso? Que eu saiba, sempre foi conivente com isso. Você tem conhecimento de pagamento de propina pela Engevix em relação às obras da Repar, Reneste, Refinaria Landulfo Alves, Refinaria Presidente Bernardes, Refinaria de Paulínia, Comperj, Refinaria Gabriel Passos? Se eu tenho conhecimento que a Engevix pagou? Isso. Não sei. Provavelmente sim, todo mundo pagava, né? O pagamento era uma coisa quase que obrigatória. Sem mais perguntas, excelência. Dos defensores. Boa tarde, senhor Augusto. O senhor confirma integralmente aquilo que o senhor disse ao Ministério Público anteriormente? Sim. Confirmo. Então eu gostaria que o senhor esclarecesse uma coisa. Essa negociação, primeiramente, que o senhor teve, foi com o deputado Zé Janene. É correto isso? Sim. Cabia a ele fazer a negociação e determinar, inclusive, os valores que seriam pagos. No nosso caso, sim. Eu estou perguntando só no seu caso, né? Sim, do que o senhor pode depor. O Janene, na verdade, ele tinha poderes para fazer esse tipo de negociação, e se tinha, de onde vinham esses poderes? Bem, objetivamente, o Janene falava em nome do Paulo Roberto, né? Ele deu não só falou diversas vezes sobre isso, como deu diversas demonstrações de que o Paulo Roberto estaria atuando com ele, ou ele em nome do Paulo Roberto, né? A nível de passar a mão no telefone e ligar para ele e falar com ele. Efetivamente, é difícil saber se quem estava do outro lado da linha era ele ou não, mas, enfim, a demonstração que ele dava era ampla nessa questão. O senhor afirmou, inclusive, que em determinado momento o Paulo Roberto chegou a prejudicar a sua empresa. Sim, senhor. Eu entendo que sim. Então, a pessoa que tinha poderes dentro da empresa para tomar essa atitude, se não lhe facilitar, para prejudicar, era o Paulo Roberto, efetivamente. Sim. Aí quem acertava as propinas era o Janene, em nome do Janene e de mais alguém? O Janene falava em nome de outras pessoas ou não? De partido, alguma coisa assim? Sim, o Janene falava que esse assunto era da diretoria do Paulo Roberto, e para ele era um representante do PP. Nunca falou de detalhes para quem ia e quanto desses valores. Dentro desse contexto que o senhor vem conversando e falando agora, a função do Alberto Youssef seria a de entregar os valores, distribuir os valores recebidos. Eu não sei se ele distribuía ou não. No nosso caso, ele recolhia. Recolhia o valor? Sim, era ele que aproximou a empresa que dava nota fiscal, era ele que ligava para cobrar, depois que o Janene... Operava isso? Sim. Mas isso depois que o Janene já tinha feito a negociação junto com o Paulo? Isso, ele fez a negociação de cobrança de um aditivo. Isso, e o Alberto... Isso. O Janene já tinha morrido. Ele atuava no pós-fato, então, já quando estava a situação resolvida? Sim. Obrigado, excelência.
Mais perguntas, defensores? Pela defesa do Gerson Almada. Engenheiro Augusto, boa tarde. O senhor mencionou em seu termo de colaboração que o falecido deputado José Janene, em diversas oportunidades, o convidou para reuniões em seu escritório, com o objetivo de intimidá-lo e ameaçá-lo. E, conforme presenciou, o deputado até agrediu fisicamente outra pessoa na sua frente. O senhor poderia expor este juízo em que consistiam essas ameaças e por que elas ocorriam? As ameaças, bem, essas reuniões foram no sentido de discutir o pagamento de comissões para ele ou para a diretoria do Paulo Roberto. Foi nesse âmbito em que essas reuniões ocorreram. Ele era uma pessoa assim muito truculenta por natureza, colocava essa questão de uma forma assim muito forte e principalmente no sentido de que as companhias seriam prejudicadas se não colaborassem. E ele sempre fez estas colocações dessa forma. E, na verdade, ali estavam discutindo valores. Como o nosso caso era de um consórcio, eu era o representante do consórcio, porém não tinha poder para definir um determinado valor que não tivesse sido autorizado pelos meus pares, de modo que houveram várias reuniões de aproximação. Em uma delas, eu estava esperando em uma sala, e na sala da frente a porta abre e o Janene está expulsando uma pessoa de dentro da sala, gritando, empurrando e batendo no sujeito. Isso, para mim, é uma forma de demonstração de poder, de pressão. Nunca tinha visto isso dentro do meu ramo de atividade. Não é comum, nunca havia visto. É intimidatório. Caso a empresa se recusasse a pagar tais propinas, ela sofreria algumas consequências? O senhor poderia narrar que tipo de consequências podiam ser essas? O poder de prejudicar ou atrapalhar que um diretor tem é muito maior, talvez, do que o poder de ajudar. Na verdade, a grande maioria dos assuntos dentro da Petrobras passa por uma longa carreira hierárquica, porque esses assuntos normalmente começam a ser discutidos com a fiscalização da obra, passa depois por uma comissão, pelo gerente, pelo outro gerente, pelo gerente executivo, que prepara um documento que vai para o diretor. Cabe ao diretor normalmente submeter à reunião de diretoria da Petrobras. E ele tem o poder de levar ou não levar, pedir para mudar ou não. Então, este é um poder enorme que um diretor da Petrobras tem. Qualquer coisa que você vai precisar, ou qualquer coisa que você vai discutir dentro de um contrato que tem centenas de cláusulas discutíveis e situações discutíveis, se você tem um diretor contra, certeza de insucesso é grande. Engenheiro Augusto, o senhor em alguma oportunidade ligou para o engenheiro Gerson Almada para pedir dinheiro de campanha para deputado? Sim. O senhor poderia informar quais deputados eram estes, quais deputados o senhor apoiou? Eu conversei com ele sobre ajuda à campanha de deputados no estado do Rio Grande do Sul. Acredito que nós falamos, eu falei acho que somente de dois deputados da região. Nossas empresas têm estaleiro lá no Rio Grande do Sul e
é uma atividade que não tem nada a ver com a área de abastecimento da Petrobras. É uma atividade onde nós nunca discutimos em clube, em nada, nunca houve esse acerto. Porém, são atividades extremamente importantes para a indústria e que tem um apoio do governo e um apoio da Petrobras importante, aliás, inclusive da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, a nível de conteúdo local. E esse é um tema muito discutido, muito delicado, que houveram discussões de leis até dentro do Congresso Nacional, quando se discutiu partilha, o processo de partilha, de modo que a contribuição dos parlamentares nessa discussão sempre foi muito importante. E o que eu havia colocado para o Gerson é que, como nós que temos estaleiros no estado do Rio Grande do Sul, precisávamos apoiar deputados que eram identificados com essa causa e que auxiliaram em muito a nossa implantação lá no Rio Grande do Sul. Um era do PT, Henrique Fontana, e o outro era do PSDB, Adilson Troca. O senhor lembra quanto mais ou menos arrecadou? Com a campanha deles. O senhor lembra mais ou menos quanto arrecadou para essa campanha desses deputados? Bem, eu não arrecadei nada, mas eu propus que as empresas contribuíssem com as campanhas deles. Nós contribuímos. Os valores o senhor não lembra? Aproximadamente R$150 mil, diria. Mas eu não lembro exatamente. Entre 100 e 150. Perfeito. Adentrando a sua atividade profissional especificamente, eu só queria deixar claro que esse assunto não tem absolutamente nada a ver com o tema que nós estamos discutindo aqui. Sim, com certeza. Aliás, eu conversei com o Gerson em diversas oportunidades sobre diversos assuntos. Adentrando agora a sua atividade profissional, deixando de lado a questão da arrecadação. As obras contratadas pela Petrobras faziam parte de um plano de investimento definido pela direção superior da empresa? O senhor tem conhecimento disso? De que empresa? Da Petrobras. Sim. O senhor confirma? Sim. A Petrobras anualmente divulgava um plano quinquenal de investimentos, onde em grandes linhas ela informava aos investidores, ao mercado, aos fabricantes de equipamentos, os empreendimentos que ela pretendia executar ao longo daquele período. E depois este programa era detalhado e, de fato mesmo, você tinha que acompanhar para saber quais eram as estações que iriam acontecer. E dentro do seu âmbito de conhecimento, quem especificava as obras a serem contratadas dentro da Petrobras? O que quer dizer especificava? Qual era o setor da empresa que especificava quais as obras a serem contratadas? Isso o senhor eu não sei, responde, eu o senhor não sabe. Não Se o senhor não sabe, diga simplesmente não sei. Eu não entendi a pergunta, porque no nosso setor especificação significa você especificar um determinado produto, uma determinada atividade. Perfeito. Quem é que escolhia quais eram as obras que iam ser executadas ou não dentro da Petrobras? Eu não sei dizer, imagino que isso era uma decisão da diretoria. Nessa linha, o senhor pode informar este juízo se o senhor tem conhecimento como se dava o processo decisório de escolha das obras a serem contratadas? Pela Petrobras, não. O senhor poderia informar este juízo, dentro dessa linha de perguntas que eu fiz para o senhor, se tem conhecimento, se o departamento jurídico da Petrobras participava do processo de seleção? De obras? Não tenho a menor ideia. Alguma concorrente da Petrobras contratava obras do porte e do volume próximo ao contratado pela Petrobras? No Brasil, não. No Brasil? Não. Não? Não. Então, podemos afirmar que a Petrobras domina o mercado de contratação de tais obras?
sobretudo na área de refinarias. Perfeito. O senhor tem conhecimento de estudos feitos pela Petrobras ou por terceiros que indicassem quais preços deveriam ser fixados para os serviços contratados pela Petrobras referidos na denúncia? Referidos na denúncia? Como eu falei, a Petrobras tem uma equipe interna de orçamentos, né, e ela faz seus próprios orçamentos. Eu não sei se ela contratou alguma equipe externa para fazer algum orçamento. Não tem conhecimento se contratou uma equipe externa, é isso que o senhor está afirmando? Não tem. Tá. Alguma empresa deixou de ser contratada após ter sido declarada vencedora no processo seletivo? Muito difícil. Aconteceram alguns casos, mas muito difícil. Perfeito. Os termos das negociações havidos entre a Petrobras e as contratadas eram sempre iguais ou variavam entre as contratadas? Que termos? Os termos dos contratos. A Petrobras ela põe em licitação um pacote de informações que contempla a minuta do contrato que será assinado. Esse contrato vale para todos os proponentes. Talvez não tenha entendido a sua pergunta. Respondi? A pergunta se tem cláusulas padrão, é isso, doutor? Isso, excelência. Sabe dizer se tem cláusulas padrão? Sim. Se cada nova obra tem que refazer outras cláusulas, inserir outras cláusulas novas, isso? Cada contrato é preparado para um determinado objeto. Então, existem cláusulas que são padrões, existem cláusulas que são adaptadas a cada contrato. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Outros defensores? Boa tarde, senhor Augusto. Boa tarde. O senhor disse aqui que quem intermediava o pagamento dessas propinas era o Janene e que depois o Alberto Youssef operacionalizava. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: esse acerto inicial de propina era o senhor que fazia, no caso da Toyo Setal? Bem, eu só queria aqui esclarecer, aproveitar para esclarecer, porque sempre surge essa dúvida, essa confusão. Eu discuti isso em cima de obras que eram da Setal, à época de 2007, 2007. Eu não faço parte do quadro executivo da Toyo Setal. E a Toyo Setal não teve nenhum envolvimento com essas questões. Então, só para deixar claro que eu não sou parte do quadro executivo da Toyo Setal e também não respondo pela Toyo Setal, e a Toyo Setal não teve envolvimento com isso. Pelo menos da minha pessoa. O que discuti lá foi em nome da Setal e do consórcio. Sim, da Setal. Do qual participamos. Foi o senhor que acertou? Foi. Tá. Posteriormente ao acerto, em seguida ao acerto, feito o acerto, quem operacionalizava isso, como o senhor disse, era o Alberto Youssef. Como é que era feita essa operacionalização dentro da sua empresa? Era o senhor que elaborava o contrato? O Alberto me apresentou uma alternativa de fornecer os meios de pagamento. Ou seja, ele forneceria notas fiscais que seriam pagas e sobre esses valores seriam deduzidos impostos e outros custos, talvez aproximadamente 20%. Então ele me apresentou duas empresas onde ele poderia fazer isso. Eu acertei os valores, nós discutimos lá o que poderia ser um serviço que pudesse ser prestado por eles. Aliás, eu identifiquei o que nós pudéssemos ter de material que desse sustentação a um contrato daquele valor e propus um determinado escopo
preparamos uma minuta de contrato, que talvez até tenha sido feita por eles. Então, mas a minha pergunta é essa, desculpa lhe interromper, senhor Augusto, mas a minha pergunta é essa: é o senhor que sentou na frente de um computador e preparou a minuta do contrato, ou o senhor delegou isso para alguém? Não, por isso é que eu acho que a minuta de contrato até veio deles. Né? Tá. Mas eu assinei o contrato, eu assinava as liberações Quem das notas mais fiscais. assinou o contrato na sua empresa? Acredito que sou eu. Tá. Esses contratos estão disponíveis, Excelência? Não sei, doutor. Estão disponíveis os contratos? Os contratos com a Angevix? Não, os contratos da CETAL com a empresa... Com a MO. Com a MO. Com quais empresas foram? MO? O senhor se lembra? E Rigidez. E Rigidez? Está nos autos, doutor. Eu até mencionei Nos nossos autos não se encontram, é por isso que eu estou perguntando. Talvez naqueles conexos, né? Tá. Mas aí qualquer coisa o doutor requer. E a cobrança, a emissão de nota fiscal, quando alguém da empresa do Alberto Youssef emitia as notas fiscais, ela emitia para quem? Nome de aos cuidados de quem na sua empresa? Talvez na nossa companhia, a partir do instante que existe um contrato assinado, né, esse contrato é cadastrado lá dentro do setor financeiro. Isso, é isso que eu estou perguntando ao senhor. Isso, essa operacionalização lá dentro. Exatamente. Esse contrato é cadastrado dentro do setor financeiro, que aguarda os documentos de cobrança. Dentro das condições do contrato, um documento de cobrança é emitido e enviado para o administrador desse contrato. Pode ser numa obra, pode ser corporativo, no escritório. É emitido um documento de cobrança. Esse documento de cobrança é aprovado pelo gestor daquele contrato. O próprio contrato indica quem vai ser o gestor, nesse caso era eu. De modo que eu assinava a nota fiscal, mandava para o financeiro pagava na conta indicada no contrato. Então sabiam desse contrato depois que ele já tinha sido assinado o administrativo financeiro, o diretor do contrato e o senhor, é isso? Que sabiam do contrato, várias pessoas dentro da companhia sabiam do contrato. Até porque isso passa pelo financeiro, passa pela contabilidade, enfim, tem um pagamento processa diversas operações dentro da companhia. Então isso passava na mão de várias pessoas, porém passava com uma autorização de pagamento, que era dada por mim. Eles não sabiam que se tratava de um contrato para pagamento de propina? Não sabiam. Só vou interromper aqui um minutinho por conta do tamanho do áudio.